Tudo que você está construindo agora, você consegue. O problema nunca foi a sua capacidade, o problema é que você está tentando vencer com a mente da pessoa que ainda não venceu. E essa mente vai te trair no centímetro final. Sempre. E olha só, eu falo sobre vencer com tanta convicção, porque eu já vivi a sensação de quase perder o que eu construí com sangue. Quando eu criei o Pense como Forças Especiais, eu não tinha ideia do tamanho que isso ia tomar. Era só um nome, era uma marca pequena, mas com o tempo o canal foi crescendo e aí começaram a aparecer contas no Instagram usando o mesmo nome, contas no TikTok usando o mesmo nome, pessoas tentando surfar em cima de uma coisa que eu construí com muito sangue, suor e lágrima. E eu percebi uma coisa: tudo que eu estava construindo podia ser tomado de mim. Então eu conheci o trabalho da Move On Marcas, que é a minha parceira aqui, e eu resolvi registrar o meu nome. Hoje eu penso como Forças Especiais, é uma marca registrada, é uma marca protegida. E se você está construindo alguma coisa séria, um negócio, um nome, um projeto, registra. Não espere o problema chegar. Quando o problema chega, já é tarde demais. Tem o link da Move On aqui na descrição. E eu falo da Move On porque isso me traz um alívio. Eles que cuidaram de proteger aquilo que eu estou construindo em cima de muito trabalho duro. Agora voltando. Era outono de 2023, eu já morava aqui nos Estados Unidos. As folhas já tinham caído no quintal de casa, das árvores, e um homem bateu na minha porta. Ele estava com um rastelo na mão, se ofereceu para varrer as folhas, e eu perguntei para ele quanto era. Ele sorriu, calmo, e respondeu: $30. Fechei o acordo, falei: pode ir. Ele começou a trabalhar, eu voltei para dentro de casa para assistir TV. 4 horas depois eu olhei pela janela, ele ainda estava lá, todo suado, sujo, ainda varrendo o quintal. E aí me bateu uma coisa estranha. Normalmente, um serviço desse, né, aqui custa $100 no mínimo. E os caras terminam em 30 minutos. Ele vem com soprador, com equipamento próprio. Esse homem estava vendendo 4 horas da vida dele por $30. Quando ele terminou, eu peguei uma nota de 50 e entreguei para ele. Ele segurou aquele dinheiro com tanta felicidade, com as duas mãos. Ele abaixou a cabeça, agradeceu como se aquilo tivesse salvado o dia dele. E então eu perguntei para ele quantas casas ele já tinha varrido naquele dia. Ele falou: essa aqui é a terceira. Ele comentou que normalmente trabalhava 14 horas por dia. Aí eu perguntei para ele por quê. Ele não me respondeu com palavras. Ele simplesmente tirou a carteira dele do bolso, abriu a carteira e me mostrou uma foto. 2 meninos e uma mulher. Ele começou a sorrir, apontou para a foto e disse uma frase que mudou a forma como eu olho para o esforço humano. Se eu vencer hoje, eles ganham um futuro. Se eu desistir, eles ficam sem comer. Naquele momento, eu entendi. Aquele homem não estava lutando por um troféu. Ele não estava lutando por reconhecimento de ninguém. Ele estava lutando pelas pessoas que estavam na arquibancada da vida dele. E é aqui que eu quero parar para fazer uma pergunta para você, porque essa parte é muito importante, então anota aí. Quem ganha se você vencer? Pensa, seu filho ganha um exemplo, sua esposa ganha tranquilidade, seu marido ganha alguém que ele se orgulha, os seus pais ganham um descanso que eles nunca tiveram, aquele amigo que você sempre disse que ia ajudar quando tivesse condição vai ganhar uma ajuda. Ele ganha alguma coisa se você vencer? Porque eu vou te falar uma coisa que demorou muito para eu entender. Quem luta só por si mesmo desiste mais cedo. Mas quem luta por alguém atravessa o impossível. Pausa o vídeo agora se você precisar, vai nos comentários e escreve o nome de quem ganha quando você vencer. Não precisa ser para mim, é para você mesmo. Mas escreve, porque o que sai da sua cabeça e vira uma palavra ganha um peso maior. E quando você precisar de força no centímetro final, volta aqui nesse vídeo e lê o que você escreveu. E eu sei disso, porque eu também precisei descobrir quem ganhava se eu vencesse. E foi isso que me deu coragem para fazer a coisa mais assustadora que eu já fiz na minha vida. Eu pedi demissão do Exército Brasileiro, sem aposentadoria, sem garantia, sem rede, sem um centavo que eu levei para casa. E eu vou ser bem honesto com você. Muita gente romantiza isso. E às vezes até eu posso não ter sido claro quando eu citei essa frase. A gente fala em queimar os barcos como se fosse um ato heróico, né? Os vikings queimavam os barcos quando eles chegavam na costa inimiga, para que os soldados deles não tivessem nenhuma opção a não ser vencer ou morrer. Mas isso só funciona se você está sozinho. Porque quando tem gente que depende de você, queimar os barcos de qualquer jeito pode não ser coragem, pode ser uma irresponsabilidade. E eu quero ser claro nisso aqui. Eu não larguei o exército do nada. Eu construí uma reserva durante quase 2 décadas lá dentro.
eu tinha um imóvel no Brasil, eu tinha um carro pago aqui nos Estados Unidos, eu tinha um colchão financeiro que me dava alguns meses sem precisar ver a cor do dinheiro na minha frente. A coragem real não foi pular sem rede, foi construir a rede primeiro. E depois pular antes que o medo me convencesse a permanecer no mesmo lugar. Porque o medo, ele é muito mais persuasivo. Ele te convence que mais um ano dá, mais um mês dá, mais uma promoção dá. E você acha que ficar é a única opção segura. Mas eu vou te falar uma coisa que demorou muito para eu aceitar. Não arriscar é o maior risco que existe. Porque enquanto você está parado esperando o momento certo, o mundo está se movendo sem você. Outras pessoas estão tentando, estão fracassando, estão aprendendo, estão levantando. E quando você finalmente reunir coragem, o lugar que você queria ocupar já vai ser de outra pessoa. Ficar parado parece seguro, mas ficar parado é só um jeito mais lento de perder. E quando você vê, passou uma vida inteira esperando um momento que nunca chega. Eu não me senti pronto, ainda não me sinto, pelo contrário. Eu nunca tinha gravado um vídeo na minha vida. A minha oratória era péssima. Eu não sabia o que era marketing digital. Eu não sabia o que era curso online. Eu não sabia o que era mentoria. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos para empreender, eu não fazia ideia de como eu ia monetizar nada. Os primeiros vídeos que eu postei, ninguém assistia, ninguém curtia. Eu tirava uma ideia da minha cabeça e gravava. Mas eu comecei sem me sentir pronto. Sabe por quê? Porque eu sabia de uma coisa: se eu vencesse, muita gente venceria comigo. Minha família me deu um voto de confiança. Hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, pessoas que dependem disso para colocar comida no prato. Se eu parar tudo agora, eu sofro. Mas as pessoas que dependem de mim sofrem muito mais. E é isso que me faz não desistir faltando 10 segundos. Aquele aluno na piscina, ele desistiu porque ele estava sozinho dentro daquela água. Não tinha ninguém na arquibancada dele naquele momento. Talvez tivesse na vida dele, mas naquele momento, na cabeça dele, ele estava sozinho. E quem está sozinho desiste sempre. Então o que você faz com tudo isso? 4 coisas. Anota aí. A primeira delas, você reconhece o sinal. Quando a vontade de sabotar aparecer com mais força, presta atenção. Ela não é um desvio, ela é um mapa. Quanto mais forte ela vier, mais perto você está. Segunda coisa, encontre as pessoas que estão na sua arquibancada. Quem ganha se você vencer? Escreve o nome dessas pessoas num papel. Coloca num lugar que você vai ver todo dia, espelho do banheiro, tela do celular, carteira. Onde for que você consiga olhar quando o medo começar a bater. E ó, se esse vídeo até aqui te fez lembrar de alguém que você gosta, alguém que você sabe que está nesse centímetro final, alguém que talvez precise ouvir isso hoje, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser útil para ela. Você nunca sabe se ela não está exatamente como aquele aluno na piscina, sem saber que faltam 10 segundos para chegar lá. A terceira coisa, queime os barcos depois de construir a margem. Se você não pode largar tudo hoje, use as horas que sobram à noite, antes do trabalho, acorda mais cedo, fim de semana, estuda, treina, constrói o próximo passo enquanto o atual te sustenta. Coragem sem cabeça é apenas pressa disfarçada. E antes da última coisa, anota isso. Você não pode fracassar enquanto você estiver tentando. Porque fracasso é só uma coisa, parar. Aquele aluno da piscina não falhou na prova. Ele falhou no momento que ele tirou o gol. Enquanto a mão dele ainda estava na borda, ele estava no jogo. Enquanto você ainda está tentando, você está aprendendo. Enquanto você está aprendendo, você está crescendo. Enquanto você está crescendo, você ainda está dentro do jogo. Fracasso de verdade não é você cair. É decidir que você não vai levantar mais. E a quarta coisa, haja antes de se sentir pronto. Eu nunca me senti pronto nenhuma vez. Quando uma empresa me contrata para dar uma palestra, eu ainda fico pensando se eles vão se decepcionar. Toda vez. Mas eu vou lá e eu faço. Porque eu aprendi uma coisa. A prontidão não vem antes da ação. Ela vem depois. Sempre depois. Então olha onde a gente chegou. Um aluno desistiu faltando 10 segundos para uma vitória que ele não viu. Um homem varreu folhas durante 4 horas por $30 porque tinha uma carteira que pesava mais do que o cansaço. Eu pedi demissão do exército, sabendo que tinha gente na minha arquibancada. E agora eu te pergunto, se faltassem 10 segundos para você vencer e você não soubesse disso, você desistiria agora? Pensa nisso e volta aqui nos comentários. Escreve o nome de quem ganha se você vencer. Eu vou ler e você vai ler. E quando o medo bater na próxima vez, você volta aqui
e olha o que você escreveu, porque esse canal aqui é um verdadeiro campo de treinamento mental. Eu quero que você encontre aqui nesse canal um refúgio para recarregar suas energias e retomar o comando da sua mente. E se você reconheceu em você esse medo de vencer que eu falei aqui, tem uma coisa que precisa vir depois disso, não antes. Não é coragem, é autoconfiança. Mas a autoconfiança de verdade não vem antes da ação, ela vem depois. Você age de novo